Olá, professores presenciais! Como é bom começar o nosso ano escolar com essa jornada pedagógica, tendo a participação de todos vocês aí. Mas antes eu gostaria de me apresentar. Eu sou a pedagoga Elândia Milon e eu vou acompanhar este ano letivo turmas do ensino fundamental. Mas eu gostaria de dizer a vocês que eu não estou só aqui no estúdio, eu estou com uma colega que ela também vai se apresentar. Olá, eu sou a professora Rainalda Serra, faço parte também da assessoria pedagógica e este ano estarei acompanhando as turmas de 6º ano. Será um enorme prazer participar desta maravilha de ano letivo, que eu tenho certeza que ocorrerá. Nós vamos ter aqui o roteiro da jornada educativa escolar. Bom, nós temos alguns tópicos que serão abordados a partir deste roteiro, né, que é o roteiro de trabalho do professor presencial. Nós também abordaremos sobre os documentos básicos que são necessários para que vocês possam desenvolver um bom ano letivo, com organização, e também sobre o pacote didático. Então, vamos iniciar falando sobre a rotina do professor presencial. Então, nós temos aí a rotina do professor presencial. Vamos ver aí dentro do seu dia a dia o que é necessário para que você faça um bom trabalho diariamente. Então, primeiro é a organização do trabalho pedagógico, né? Você precisa se apropriar de tudo que é necessário para que você desenvolva com organização, com planejamento, o seu trabalho pedagógico deste ano. Vamos precisar também, na rotina, que se tenha uma boa acolhida, acompanhamento e atendimento individualizado aos estudantes. É imprescindível que haja essa proximidade com os nossos estudantes. Temos também, né, que é muito importante dentro desta rotina, é a mediação de aulas síncronas e assíncronas com a turma. Lembrando que as aulas síncronas, né, são aquelas aulas com transmissão, e as aulas assíncronas são aulas sem transmissão, que são desenvolvidas durante os sábados letivos. Fazendo parte ainda da rotina do trabalho do professor presencial, temos a mediação das orientações didático-pedagógicas das aulas do dia. E isso se dará ao longo do ano e sempre com suporte aqui conosco também, quando necessário. Uma outra rotina do trabalho é a revisão de conteúdos, porque vocês vão receber aí documentos, né, principalmente o plano de aula, onde você já tem antecipadamente quais serão os conteúdos ministrados durante o ano letivo, a cada componente curricular. Então, é bom que você faça, antes mesmo que o componente entre no ar, você faça a revisão desse conteúdo para ter segurança daquilo que vai ser ministrado aos estudantes. E ainda na rotina dos nossos colegas professores presenciais, nós temos a reposição de aulas quando assim houver necessidade. E, em seguida, temos o desenvolvimento de atividades complementares, né, que vocês vão ver aí durante o ano, algumas atividades importantes que serão desenvolvidas também com os estudantes. É imprescindível também, né, deixar claro que haverá e é necessário que haja o registro de notas e organização de documentos do pacote pedagógico. Por favor, atenham-se a esses momentos de registros, de notas e todas as documentações que fazem parte do pacote pedagógico. E, obviamente, né, vocês, dentro da rotina, farão a aplicação de avaliações da recuperação paralela, dos exames de recuperação final e de progressão parcial, ficando atento às datas previamente informadas aos senhores de cada uma dessas avaliações. E ainda contamos com vocês para um apoio aos projetos de complementação da aprendizagem que vamos discorrer ao longo dessa jornada. Quais serão estes projetos? Então, professor presencial, você, né, nós queremos dizer aqui que você é o elo que transforma o planejamento em aprendizagem real. É na acolhida, na mediação intencional e no acompanhamento atento aos estudantes se sentem vistos, né, apoiados e capazes de avançar.
Mais do que cumprir rotinas, o professor presencial garante sentido, continuidade e cuidado ao processo educativo, fazendo da aprendizagem um fator decisivo para a aprendizagem. E aí nós temos, com todo esse arcabouço, nós temos aí a sequência de aula, né? Essa sequência de aula, ela se dá normal, tá? Para o ensino fundamental, o ensino médio e para a EJA. O que vem nessa sequência de aula? Nós temos aí a atividade diversificada. Dentro da atividade diversificada, vocês encontrarão a atividade complementar, temos aí o quadro de atividades, a culminância da aula síncrona, que tem a atividade mão na massa, e também este ano o projeto interdisciplinar. Logo após a atividade diversificada, temos a exposição de conteúdo este devidamente relacionado e programado, planejado pelos nossos professores ministrantes, ok? Então, este ano nós teremos uma novidade, que é o Pense e Compartilhe. Olha só que interessante. Este ano, após a exposição do conteúdo, haverá um momento de interatividade, um momento onde o aluno poderá fazer perguntas, né, tirar suas dúvidas com os professores, ministrantes, ou mesmo, né, ele pode colaborar. Professor, achei interessante esse aspecto da aula, foi muito bom para mim, eu não sabia isso, ou então eu gostaria de tirar dúvidas sobre este assunto, né, que para mim não ficou muito claro. Então, é o Pense e Compartilhe. Vai ser um momento diferenciado este ano letivo de 2026. E aí, teremos também a dinâmica local interativa, momento este, onde vocês estarão instigando os estudantes a participarem posteriormente na interatividade. Então, é importante, na interatividade, né, trazer as respostas dos alunos, também os comentários. É importante que os alunos não cheguem apenas para só ler A, B, C e D, né? Mas eles possam ler o enunciado ou falar algo mais do que foi pedido ali naquela questão da interatividade. Mas, olha, tem um ponto de atenção. O ensino mediado, ele possui diferentes sequências didáticas de aula. Essa que nós acabamos de apresentar aos senhores é uma sequência de aula normal, né? Geralmente é esta sequência que se apresenta na aula do dia a dia, mas nós temos outras sequências didáticas, como a aula síncrona, diferenciada, porque é uma aula sem a transmissão, então é um outro formato de sequência didática. Temos também a aula de revisão e avaliação. Vocês sabem que primeiro começa a revisão 1 e 2, depois em seguida vem a leitura da avaliação e a avaliação propriamente dita. Temos também a aula EJA, né? Tem uma sequência didática para ela, que será esmiuçada posteriormente, através da trilha de aprendizagem. Também teremos aula outra sequência que nós temos é a aula do itinerário formativo de aprofundamento, que também será trabalhado posteriormente. E a aula Projetei, que é um outro formato bem interessante, que vocês também irão ter mais ser desenvolvida ainda durante a jornada, falando sobre cada aspecto dessas sequências de aulas, didáticas de aula. Vamos continuar, então. Nós temos aí, acabamos de ver a sequência de aulas, né? Mas também é importante que vocês conheçam o calendário do ensino mediado. Vocês receberão esses calendários, tanto o calendário geral da rede, né, da SEDUC, como o calendário escolar específico da série, ano ou etapa. Então, é importante que vocês usem esse calendário como uma ferramenta de visualização mesmo das atividades que serão realizadas, daquilo que é importante que vocês visualizem de informação. Nós temos aí, olha, vocês estão vendo aqui ao nosso lado um calendário. Esse é um calendário geral. Ele fala sobre o quê, professora? Ele atende aí, contempla todas as datas, início, né, do ano letivo, as atividades planejadas para o ano, né? Então, ele tem aí, esse é um calendário que abrange toda a rede estadual de educação. É importante que vocês vejam nesse calendário as legendas, porque
às vezes você recebe o calendário, né, ele fica ali na parede, a gente não olha direitinho, mas tem as atividades com transmissão, as atividades sem transmissão, só o planejamento da escola, os dias de feriado, pontos facultativos, o dia da jornada, dia de atividades de reunião pedagógica. Então, é um documento muito importante de orientação dessa organização do seu trabalho pedagógico. Nós temos também, né, professora, os calendários de série. Pode falar, série professora. E ano, né? E as etapas também que compreendem a EJA. Nesse caso, eles contemplam aí a sequência dos componentes curriculares para cada série, cada ano. Então, neste calendário, observem que há sempre as informações necessárias para o desenvolvimento do trabalho de vocês, né? Então, observem o calendário, como a professora Elândia falou, não é somente um papel colado à parede, tá? Ele é o norteador de todas as atividades que compreendem todo um planejamento pedagógico para termos êxito em 2026. Neste calendário você também encontra a sequência, né, de entrada dos componentes curriculares por série, o período do módulo, né, início e término do módulo, encontra também a carga horária, os dias letivos, os sábados letivos, que são as aulas assíncronas, ou seja, é um documento muito importante, com várias informações que dão um direcionamento para a sua organização do seu trabalho pedagógico. Nós temos também, né, professora, uma pergunta aí muito importante. Nós gostaríamos de saber de você, professor, qual a importância desses 2 documentos para a rotina do professor presencial? Porque para o professor, né, o calendário geral da Rede Seduc, ele não é apenas um papel na parede da sala. Ele é o principal instrumento de planejamento e organização da rotina escolar. Tanto que, para isto, nós já temos alguns destaques que vamos fazer aqui para vocês. Nós temos aqui que o calendário, ele permite identificar datas importantes do ano escolar, como este ano, a data de início do ano escolar se deu no dia 2 de fevereiro. A Jornada Pedagógica Geral da Rede, né, ela aconteceu nos dias 2 e 3 de fevereiro. A jornada do SEMEAN específica, técnica, já aconteceu e aconteceram nos dias 4, 5 e 6 de fevereiro. E agora, né, a jornada do SEMEAN, a jornada pedagógica, começando hoje, vai no dia 10 e dia 11 de fevereiro. E aí temos também mais um destaque para o nosso calendário. Nós temos aqui o planejamento escolar, que ele é dado sem transmissão, ok? E será no dia 12 de fevereiro. Nós temos também outras datas importantes que gostaríamos de destacar, como a AVAN, que é uma avaliação promovida pela Secretaria de Educação para toda a rede, né, de ensino, e ela acontecerá, olha só, já está próximo, nos dias 23 a 27 de março de 2026. Então, já está bem pertinho aí desta avaliação. E aí nós temos um outro destaque, bem importante ficar atento, que são os sábados letivos. Este ano nós teremos 7 sábados letivos, que serão dias 14 de março, 28 de março, 11 de abril, 9 de maio, 23 de maio, 13 de junho e 27 de junho. Então, são datas importantes, atividades importantes que vocês devem ficar atentos para que vocês não percam nada e observem aí, nós temos 7 dias de sábados letivos e já tem as datas específicas para todas as séries, para todos os anos. São esses os dias letivos. Diferente do ano passado, né, que nós tínhamos mais aulas assíncronas, este ano nós teremos 7 dias de aulas assíncronas. Mas dando continuidade ainda na nossa jornada, vamos tratar agora do pacote pedagógico. O que compõe esse pacote? Para que ele serve? Né? Qual é a finalidade do pacote didático?
Ele é um conjunto de materiais que são produzidos pelos professores ministrantes, que no primeiro bloco nós vimos aí a participação deles, né, e já de antemão agradecemos aí o empenho de cada um. E estes pacotes, esse material que os professores ministrantes produzem, eles são validados pela equipe pedagógica, onde eu e a professora Elândia, por exemplo, participamos, fazemos essa devida validação. Tá, junto com as demais colegas e os demais colegas também que compõem a equipe pedagógica. Tudo isso tem o objetivo de nortear o planejamento pedagógico, né? Além disso, a produção televisiva e o trabalho dos senhores e das senhoras professores presenciais aí, juntamente com os nossos estudantes nas comunidades de todo o Amazonas. E isso tudo é através das orientações didáticas. Exatamente. Então, dentro desse pacote didático, há uma lista de documentos, uma série de documentos que serão enviados no início, né, do período modular. Então, a cada início de um componente curricular, de um novo período modular, vocês receberão estes documentos. Vamos ver aqui a relação deles? Então, nós temos primeiro o calendário geral, que há pouco nós falamos, que é o calendário da rede, né, onde há informações específica para todas as séries, né, todos os anos, as etapas. Temos também, né, professora? Temos o calendário de série, tá? Série e também ano e etapa, né? Lembrando que série é a nomenclatura utilizada para ensino médio, ano nós utilizamos para sexto ao nono ano, né? E as etapas que compreendem aí a EJA, Educação de Jovens e Adultos. Bom, dentro do pacote didático, temos ainda o Plano Didático Pedagógico, PDP, né? E temos também, logo em seguida, um outro documento muito importante, que é o Cronograma de Sequência de Aula, o CSA. Além dele, temos outros documentos, não é isso? Isso, nós temos aí o Plano de Aula, o PA. Este plano de aula é necessário que seja observado sempre para ver se está de acordo com o dia, bem como temos o plano de aula assíncrona, cuja sigla é PAA, assíncrona para os sábados letivos, que nesse caso serão 7 dias. E o plano de aula de revisão, né? A sigla é o PAR, que é um plano que revisa toda aquela unidade para a posterior avaliação. Bom, temos também, dentro desse pacote didático, as avaliações. A avaliação A e o gabarito, né? A avaliação A e a avaliação B também com o gabarito que é enviado junto a este pacote didático. E aí ainda temos, como sequência aí desse pacote didático, nós também temos o Plano de Estudos de Recuperação Paralela, o PERP, tá? Atentem aí às siglas e às nomenclaturas. Plano de Estudos também vai junto no pacote didático. E um documento muito importante, um instrumento muito importante, a avaliação das habilidades socioeducativas, que você, professor presencial, é que se apropria deste documento, é que faz a avaliação mediante as habilidades ali destacadas no convívio, né, com os alunos ali durante o ano letivo, você vai identificar para fazer a devida avaliação. Compõe ainda este pacote a atividade complementar, né? A AC. Também as cartelas, né? Junto com as aulas síncronas e assíncronas. Tanto das aulas síncronas quanto das aulas assíncronas, vocês também receberão as cartelas. E aí nós temos, todos os documentos são importantes, óbvio. Porém, nós vamos fazer um destaque ainda mais detalhado a respeito do pacote didático pedagógico, o PDP. Vamos também falar sobre o cronograma de sequência de aula, o CSA, mais detalhadamente, e o plano de aula, o PA. Iniciando pelo PDP, professora Elândia. Então, o PDP é o Plano Didático Pedagógico, né? Então, este documento que orienta o trabalho pedagógico a cada componente curricular. Então, ele traz, assim,
toda a informação do que vai ser tratado em todas as unidades, né, de cada componente curricular. Falando sobre as competências, as habilidades, a forma como vai ser avaliado. Então, a unidade temática. Então, é um documento que orienta realmente o trabalho pedagógico de cada componente curricular. Temos também o CSA, Cronograma de Sequência de Aula, que é o documento que organiza o componente curricular de acordo com a sua carga horária, em unidades de estudo e objetos do conhecimento. Ali estarão elencados tanto o objeto que será tratado e o seu detalhamento, tá? Então, é muito importante que seja atento, observado aí todo esse cronograma para que esta aula esteja devidamente sendo acompanhada pelos senhores e será transmitida pelos nossos professores ministrantes. Esse cronograma ele mostra como as aulas do componente estão distribuídas ao longo das unidades. Ali estarão também, todo ele está bem diagramado, está organizadinho. Então, é fácil de acompanhar o que está sendo trabalhado no dia. Porque é aula por aula, né? Então, a cada dia você vai... E esse documento ele é muito importante também para o preenchimento do seu diário digital, né? Sim. E, então, fiquem atentos para que vocês se apropriem realmente desse documento para diversas funções do seu trabalho pedagógico. Além dos documentos que nós já falamos, temos também o PA, né? Que é o plano de aula. O PA é o roteiro da aula, que organiza a sequência didática do dia. Então, aí inclui neste documento orientações didáticas ao professor presencial. Então, nós temos aí o campo devido específico do conteúdo, nós temos também dos recursos que os professores utilizam e também sobre as orientações didáticas. Os professores detalham ali para você, professor presencial, que muitas vezes não é especialista naquele componente curricular, para que você tenha mais segurança, mais informações de como lidar com aquele conteúdo ou com determinadas orientações específicas da aula que o professor coloca ali naquele campo. Então, isso é muito importante. É um espaço destinado especificamente para você presencial e os professores eles se esmeram para que eles escrevam ali as orientações didáticas, tendo, né, a consciência de que você, professor presencial, vai se apropriar dessas orientações para que a aula flua muito melhor, tanto daqui, né, quanto de lá para cá também. Isso mesmo. Temos ainda, né, o plano de aula, ele mostra o que acontece em cada momento da aula e orienta a mediação pedagógica, porque ali tem, como vocês viram ali na sequência, né, de didática, ele vai ali mostrando o momento do conteúdo, o momento do pense e compartilhe, também da dinâmica, ou seja, são os vários momentos da aula que é importante que você se aproprie já de maneira bem antecipada. Antes do professor começar a ministrar a aula, você já leu esse documento para que você também se sinta seguro na hora que for orientar ou tirar as dúvidas também do seu aluno. E aí, para ter acesso a esse pacote, como é feito esse envio do pacote? Como e quando o pacote didático de cada componente é enviado? Via IPTV, né? Então, os documentos referentes ao pacote didático são enviados via IPTV todos os dias durante o primeiro mês de aula, nos seguintes horários: no vespertino, das 13 horas às 13h20 e no noturno de 18h30 às 19 horas. Então, todos os dias, né, nesse primeiro mês, professor de aula, serão enviados esses documentos, principalmente os calendários, o pacote, o PDP, o CSA, são documentos bem importantes que você possa ter, né, para fazer realmente a sua organização do seu trabalho e não perder nada. Então, às vezes, um professor não inicia bem no primeiro dia de aula, às vezes inicia no quinto dia. Então, a gente vai, para ter segurança, nós vamos te mandar durante o mês inteiro para que você possa receber todos esses documentos. Mas temos aí um ponto de atenção, ok? Em 2026, o pacote didático ele vai sofrer uma mudança na forma de envio por e-mail.
Qual é essa mudança? Qual é esse ponto de atenção, professora Elândia? Então, as mudanças no envio do pacote pedagógico via e-mail, como é que era, né? Vamos lembrar pelo menos como era. O envio dos documentos do pacote didático era feito via e-mail, com os documentos do pacote em anexo, né? Como os planos de aula, os planos de aulas assíncronas, o plano de aula de recuperação, as cartelas. Então, eram enviados esses documentos em anexo ao e-mail. E agora, como será em 2026? Então, a partir deste ano, 2026, os documentos do pacote estão organizados em uma única pasta da série, ano ou etapa de ensino, sendo enviado via e-mail apenas o link, ok? O link de acesso à pasta, onde os professores poderão baixar o material desejado de acordo com a necessidade. O pacote vai conter todo o material necessário para o devido acompanhamento, mas ele estará disponibilizado através de um link dentro do e-mail. Ok? É preciso que seja baixado, fazer o download, e aí vocês, professores presenciais, irão acessá-lo de acordo com a necessidade. Bom, para que vocês possam entender melhor como acessar esse link, como ter acesso a esta pasta, vocês verão agora um vídeo que fará toda essa orientação. Uhum. Olá, professores, eu sou Rafael Soares, sou coordenador de informação e monitoramento escolar do ensino mediado e vou mostrar para vocês a nova forma de receber o material didático aqui do CMEAN. Vai ser enviado por e-mail, no e-mail de turma de vocês, um link para o Google Drive. Google Drive que a gente recomenda que baixem um aplicativo no celular para ficar fácil. Também quem usa celular receber esse conteúdo. O link vai direcioná-los para pastas e essas pastas contêm os arquivos. A gente vai simular aqui o recebimento de material do 6º ano do componente de História. Então, uma vez que vocês recebam o link dentro no e-mail de vocês de turma, ele vai direcionar para uma pasta que já tem todas as etapas, né? O ensino fundamental aqui, EJA e o ensino médio. Como a gente está atrás do componente de História do 6º ano, o 6º ano é ensino fundamental. Então a gente vai acessar a pasta do ensino fundamental. Dentro da pasta do ensino fundamental vão estar todas as outras séries, né? Correspondentes. Então a gente vai atrás aqui do 6º ano. Entrando na pasta de séries, e isso vale para todas elas, vão estar a pasta de documentos base e as pastas com os outros componentes, certo? Na pasta documentos base, vão estar vários documentos importantes ao longo do ano, e um deles aqui já está separado, são os CSAs e os PDPs, né? Que vocês alguns já estão bem habituados, então vão estar todos eles reunidos dentro dessa pasta. Dentro dos documentos base também, a gente vai encontrar, por enquanto, o calendário e qualquer outro documento que seja necessário enviar vai estar aqui também. Então, voltando para a pasta anterior, a gente vai atrás, então, da disciplina de História. Lembrando que eles estão com os seus, com as suas siglas, tá? Então, História é este, 6º ano 2026. Abrindo a pasta de História, essa estrutura de pasta também vai estar em todas as outras componentes de maneira igual. Então, planos de aula, atividades complementares, avaliações e gabaritos, plano de estudo e gabaritos e as cartelas, tá? Por enquanto não tem nada ainda das pastas, mas elas vão ser preenchidas ao longo do ano. Mas em planos de aula você já encontra o plano de aula das primeiras aulas aí de História do 6º ano, podendo baixar ou ler diretamente no seu dispositivo. Certo, professores? É isso. Qualquer dúvida, mandem e-mail para gentec@educação.am.gov.br e que a gente tira todas as dúvidas por lá. Até outro.
Vocês perceberam que é muito fácil, né? Só seguir as orientações, abrindo as pastas. Foi bem interessante aí a orientação feita pelo vídeo. Mas também nós queremos lembrar a vocês sobre o envio de cartelas. O envio de cartelas da aula é diário, somente no dia da realização da mesma, pois poderão sofrer alterações após o checklist 3, realizado 30 minutos antes da transmissão pelo professor ministrante. Então, as cartelas vocês só receberão, né, via e-mail 30 minutos antes, porque é preciso fazer uma revisão para que elas possam chegar até aí com vocês totalmente corretas. E estas cartelas, elas são apenas um suporte ao professor ministrante e ao estudante. Para o professor presencial, é importante se apropriar, olha aí, do plano de aula, tá ok? E observem, nerds, aí as orientações didáticas de cada aula. Então, eu acredito que deu para que vocês entendessem, né, quais são as rotinas, os documentos base, em relação ao pacote didático. E agora nós encerramos aqui agradecendo a participação de todos, a atenção de todos nesta jornada.